Pô, cara, para com isso, pô. Toda hora conflito, toda hora essa situação. Oi, gente! Começou, né? Começou aqui o canal, né? Gente, peço desculpa de não publicar, se eu não estiver enganado, a quarta parte, né? Porque essa semana foi uma correria danada, muito trabalho para não poder fazer, não deu para poder publicar. Mas eu vou ver se semana que vem eu consigo publicar esse vídeo, né? Ou talvez aí na segunda-feira ou no domingo. Porque não deu tempo, tá, gente? Não deu tempo e eu perdi o arquivo, agora eu vou ter que refazer, tá? Mas eu decidi fazer uma edição especial hoje de um caso que eu tinha publicado em 2019, né? Que foi da Eliane Caparós, se não estiver enganado a pronúncia. E fazer um vídeo especial porque muita gente da mídia cobra essa questão aí da vitimização, né, da mulher que acaba morrendo nessa discussão. E eu até fiz um vídeo sobre o feminicídio. E entendi que era importante falar, entendi que era importante explicar o porquê que isso acontece, né? E o caso dela, dessa Eliane aí, o cara foi inocentado, né? Por questão lá de, se eu não estiver enganado, de saúde lá, né? Que fez uma coisa fora do comum, uma questão psiquiátrica no caso. E nem pagou a indenização, né? Então os custos ficou sempre com ela, né? E causa, assim, um pouco de revolta que pelo menos deveria indenizar, né, a pessoa, né? Isso é questão de saúde mental, né? Mas vamos para as explicações, o porquê que existe esse grande homicídio em cima das mulheres e aonde está de fato de verdade a raiz do problema dessa tanta matança que acaba acontecendo, né? Então vamos lá, né? O sistema econômico que a gente vive, que é o capitalismo, ele obriga a gente a abdicar das nossas obrigações. Então, tudo aquilo que você faria normalmente, se você tivesse o seu terreno, a sua propriedade, de produzir sua comida, vestimenta, higienização, fazer manutenção da sua casa, fazer tudo dentro da sua terra, da sua propriedade, você transfere a responsabilidade para uma outra pessoa. E aquela pessoa, através de uma compensação econômica, que vai dar acesso a um recurso natural daquilo que está na natureza, ela vai lá e faz para você. Então, muito desses problemas de agressão, ele começa pela renúncia. Então você tem ali o serviço público, para a grande maioria, que é a polícia, para poder assegurar essa necessidade de segurar alguns conflitos, alguns problemas. Então o modelo econômico empurra a mulher a não se cuidar, evidentemente, a não procurar uma autodefesa e deixa ela totalmente vulnerável, entendeu? Porque através das leis é dada a garantia que ela vai ter uma segurança para poder se proteger, né? Sendo que o policial não é onisciente, né, gente? A gente tem que ser bem coerente. E a polícia também, assim como o serviço de saúde e até mesmo na justiça, numa defensoria pública, eles vão dar prioridade para certo tipo de caso, né? Então você já vai começar vendo aí que tem um conflito aí de finalidade, entendeu? E outras coisas que acabam sendo ocultadas, escondidas, porque o capitalismo simplifica muitas coisas, que você, na hora H, quando você ligar, você tá ferrado, né? Isso se você conseguir ligar, né? Porque acaba que vai ter alguma divergência, algum conflito por essa direção que eu acabei de falar para vocês e por outras, tá? Às vezes não vai dar tempo para poder chegar, às vezes tem prioridade, às vezes não tem efetivo suficiente, está numa data comemorativa. Então, a razão de muitos haver essa explosão de matança, primeiramente por questão econômica, de abdicar, né? Ou seja, muitas vezes a menina não é indicada, não é ensinada a fazer uma luta de defesa pessoal, aprender a lutar, poder se defender fisicamente, porque passa essa responsabilidade para o poder público. Quem tem dinheiro, quem tem dinheiro tem até um segurança particular, mas a grande maioria fica a mercê. Bom, vamos para o segundo tópico, né, gente? O segundo tópico é a formação de pensamento, tá?
O que significa isso? Dentro do capitalismo, você abdicou das suas obrigações, de você criar, fazer, como já tinha falado no primeiro tópico. Você transferiu a sua responsabilidade para uma outra pessoa. Então, tudo que você vai fazer dentro do capitalismo, né, que na realidade é uma cooperativa, é com a mente de uma outra pessoa, é com as ferramentas de uma outra pessoa, é com os instrumentos de outra pessoa, tanto físico, tanto psicológico, tanto emocional. E aí começa o problema. É o que a gente vê muito na internet. Por quê? Porque o setor privado ele vai criar uma ideia de relacionamento através do passado, que é o romantismo, que é a questão do príncipe, que é aquela história de mostrar que com uma situação programada vai acontecer determinados atos. Ele vai tentar inserir o setor privado essa questão, tá? Do século XV, XVI, XVII, XVIII, 14, 13, aquela questão que você vai ter sempre uma pessoa para poder se relacionar, que todo mundo vai seguir esse percurso. Então, o setor privado, através dos filmes, documentários, cinema, e é assim que os seres humanos eles se relacionam, né? Quando você vê muita mulher falando, eu não vou pagar. Da onde ela está tirando essa origem, não vai pagar nada? É do passado, do homem provedor, do homem que sustentava. E da onde ela está tirando essa base? Do setor privado, que é o que mais fala sobre o romance, os relacionamentos antigos. Isso se manifesta muito nessas publicações. O homem tem que pagar minha unha, meu cabelo, pagar minha alimentação, pagar aquilo outro, blá, blá, blá. É de lá que ela está tirando. Então, isso também, essa base do setor privado e também da religião, que a religião sempre vai falar sobre a questão do antigamente, do homem que mandava, que tomava altitude, que era responsável. Isso é alimentado porque você está usando um pensamento de uma outra pessoa, uma ideia de uma outra pessoa, vive dentro de uma realidade que uma outra pessoa pensou para você, então você só usa a sua força física para trabalhar. Então acaba que a pessoa ela fica o quê? Ela fica de uma certa forma desleixada, entendeu? Ela fica de uma forma assim, não presta atenção, entendeu? Por quê? Porque o romantismo do setor privado também vai ensinar a mesma coisa, é abdicar. Você tem um homem para poder te defender, você tem uma pessoa para poder te resguardar, você sempre vai ter um cavaleiro branco, né, para poder te defender. Então isso, de uma certa forma, cria uma anestesia, isso cria um relaxamento que faz muitas mulheres não se preocupar com o dia da manhã. Então, o produto que gera a nossa educação, que é o setor privado, junto com o setor religioso, cria esse anestésio. Consequentemente, quem paga o preço maior é aquele que acredita. Essa falta de educação, de aprender a se defender, de aprender a usar uma arte marcial, de poder se estruturar para lidar com outro ser humano, né? Porque conviver com o ser humano é muito complicado, dependendo de quem a gente vai se relacionar, faz toda a falta na hora de se defender. Esse é o segundo motivo.